Como nasceu a doutrina espírita? Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre a visão, que nós espíritas temos sobre a nossa vida real, ok? Então, o tema de hoje é como nasceu a doutrina espírita. Bem, muitas pessoas pensam que a doutrina espírita foi criada por Allan Kardec, ok? Então nós vamos ver que não foi Allan Kardec quem criou a doutrina espírita. Allan Kardec codificou a doutrina espírita, ok? Ou seja, ele registrou todas as informações trazidas pelos espíritos. Mas, enfim, assim nasceram as 5 obras mais importantes da doutrina espírita, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênesis Espírita. Esses 5 livros fazem a base da doutrina espírita a partir de Kardec, ok? Mas o Espiritismo em si, ele já existia antes de Kardec e sua data se perde nos tempos, pois que os povos da antiguidade, muito antes mesmo de Jesus Cristo, já tinham o hábito de conversar com espíritos de formas bem diferentes das formas que são utilizadas hoje, ok? Mas já se conversavam com espíritos. Porém, naquela época, eles não sabiam com quem conversavam. Pensavam eles que estavam em comunhão, por assim dizer, em contato com forças sobrenaturais. Os índios fazem isso até hoje nas suas tribos. Aquele que conversa com os espíritos no Brasil, nas tribos indígenas, são denominados como xamãs, ok? São aqueles que têm condições de conversar com os espíritos e decifrarem aquilo que os espíritos estão dizendo para eles. Só que eles não veem isso como sendo contato com espíritos de pessoas que já viveram na Terra, mas sim como forças sobrenaturais, como espíritos, como deuses e tudo mais. Por isso, que até então, antes de Kardec, todas essas conversações com espíritos, ninguém sabia denominar com quem se conversava. Sabia que se conversava com algo, com alguém que tinha uma inteligência, mas não se sabia quem era esse que fazia essas comunicações. Allan Kardec, na época que ele vivia, no auge, que ele era formado, ele era um cientista, ele tinha uma escola que não tinha nada a ver com ciências na parte espiritual. Eram ciências do cotidiano, da vida. E ele era professor. Tinha um colégio, tinha uma escola, que dava aula. Enfim. Só que naquela época, eu sempre falo aqui que Kardec publicou seu livro em 1600 e pouco. Meus irmãos, quando vocês ouvirem essa data, vocês me desculpem, eu sempre confundo. É 1800 e pouco, 1864, 1860, por aí. Então vamos fazer quase 200 anos na doutrina espírita. Ok? Então é isso. Estou retificando o erro que geralmente falo 1600 e pouco, eu não sei porquê.
mas na verdade foi no ano de 1800 e alguma coisa, ok? Então naquela época, lá na França, existia muito, né, boatos referente a essas comunicações feitas com entidades que eles não sabiam denominar exatamente o que eram. Eram entidades sobrenaturais que se comunicavam. E Kardec tinha conhecimento desses fatos. Muitos colegas conhecidos de Kardec o convidaram para participar dessas reuniões. E falavam para Allan Kardec de como as coisas aconteciam, como as coisas ocorriam nessas reuniões. E falavam que as pessoas se sentavam em volta de uma mesa, colocavam as duas mãos sobre a mesa, fechavam os olhos, se concentravam e essa mesa levantava ao ar. E Kardec, quando foi informado sobre esse tipo de efeitos, falou, isso na opinião de Kardec, ele falava, isso que vocês fazem, que as pessoas estão fazendo, é tudo uma brincadeira. Isso daí tem explicação. Vocês não estão se comunicando com uma força que vocês não conhecem. Isso é tudo truque. São efeitos magnéticos e etc e tal. Eu não vou participar dessa, em outras palavras, né? Dessa besteira, não. Não quero participar dessas reuniões que não tem nenhum propósito. Eu ficar participando de reuniões frívolas para ver truques. Bem, e os colegas dele constantemente o convidavam. E ele sempre recusava participar dessas reuniões. Porém, de tanta insistência dos seus amigos e colegas, ele falou que iria numa dessas reuniões, com o propósito apenas de desmascarar, né, aquele que estava criando essa ilusão. Então ele falou para o amigo dele, ó, eu vou, mas o meu propósito é de desmascarar quem quer que esteja fazendo esses truques. Vou provar para você que isso é truque. Tudo isso é um truque. Ok. Então assim ficou combinado. Quando ele chegou lá na reunião, se colocou, né, na mesa junto com os colegas, etc e tal, colocaram suas mãos sobre as mesas, sobre a mesa, e essa se levantou, né, se desconectou com o chão, subiu do chão. E ele falou, agora é o momento de eu provar que existe alguém usando algum efeito magnético. Nós sabemos que existem ímãs. Os ímãs, eles tanto atraem como repelem, dependendo da posição dos seus polos. Os polos iguais se repelem. Os polos diferentes se atraem, não é isso? Isso todos nós sabemos, por menos que sejamos estudiosos. Ok? Então ele se levantou, se afastou da mesa e tentou encontrar o tal imã. Porém, nada encontrou. Ele ainda acreditava que existissem linhas bem finas e transparentes que fossem presas à mesa e puxadas para cima por alguém em qualquer outro cômodo da casa. Porém, nada encontrou. Tentou e ficou frustrado por não conseguir provar, né? Provar que existia ali uma coisa enganosa, ok? Mas ele não desistiu. Ele foi para a sua casa, meio que abalado, mas ainda assim falou, estudou muito, pensou muito sobre as possibilidades de haver algum truque naquele acontecimento. E foi para a segunda reunião. E assim, com mais
propósito de desmascarar. Tinha ele mais dúvidas e achava ele que poderia provar que ali existia truque. Porém, nada conseguiu provar. Então, já que existia ali alguma força fazendo aqueles movimentos com o objeto, que era a mesa, ele, então, achou por bem investigar mais a fundo, saber se aquela força tinha, né, alguma origem. E essa origem, qual era a sua origem? Pois bem, foi quando então ele começou a fazer perguntas à mesa. Para um sim, a mesa deveria bater um pé da mesa ao chão uma vez, e para um não, 2 vezes. Então ele começa perguntando se havia alguém ali. E a mesa respondeu que sim, deu um toque. E daí, por diante, ele começou a fazer outras perguntas. Até ser para ele impossível provar que existia algum truque ali. Sabia ele que existia uma, como cientista, né, uma ação inteligente que só poderia vir de quê? De uma força inteligente. A lei de causa e efeito, não é verdade? Se existe um efeito, um barulho, é porque tem uma causa. E daí ele foi aperfeiçoando, cada dia mais, essa comunicação. Quando ele viu que para um sim, para um não, ainda assim não eram respostas claras, não é verdade? Porque a gente faz uma pergunta a uma pessoa, um sim e um não irá nos dar a resposta para muitas coisas. Então, ele achou que se podiam, através de uma mesa, se comunicar, poderiam também através de outro sistema. Então ele elaborou, junto com outras pessoas, uma cesta, como aquela cestinha pequena de pão, prendeu um lápis na ponta da cesta, então eles punham a mão sobre a cesta, suavemente sobre uma folha de papel. E essa cesta se levantava e começava a escrever, né, sobre as perguntas que Kardec fazia. Porém, ainda assim, essas escritas ficavam um tanto difíceis de serem compreendidas, porque a cesta vibrava muito, o papel ficava solto na mesa. Então, automaticamente Kardec pensou, se pode fazer pela mesa, se pode se comunicar através de uma cesta, por que não uma pessoa pode pegar o lápis e passar a escrever aquilo que o espírito respondeu? Então, irmãos, eu reduzi bastante os processos, mas basicamente foram esses. A partir daí, então, surge o médium, que é uma pessoa que fica em concentração para receber as comunicações dos espíritos. E a partir daí, então, as informações ficam mais precisas e mais claras. E todas as perguntas iniciais que Kardec fazia aos espíritos eram sempre voltadas com a moral da Bíblia, né? Do que é certo, do que era errado e tudo mais. Porém, Kardec ainda assim não se limitou a fazer essas pesquisas apenas na França. Por exemplo, ele perguntava a determinado espírito, fazia uma pergunta qualquer que fosse, e viajava para outro país. E no outro país, ele fazia a mesma pergunta a um outro espírito no outro país. E esse outro espírito dava a mesma resposta daquele espírito que tinha dado anteriormente. Sendo assim, foi um trabalho que ele levou 10 anos investigando. Não foi um trabalho que ele fez de uma semana, em um mês, em 15 dias. Não, não foi. Foi um trabalho feito durante 10 anos, para que ele pudesse, então,
começar a publicar seus livros, ok? Ele encontrou, durante esse processo todo, diversas dificuldades. Foi ofendido diversas vezes, chamado de maluco, de louco. Encontrou muitos adversários, céticos, mas ele compreendia, porque ele mesmo era cético antes de passar pela experiência, antes de se envolver com a experiência. Ele não acreditava em vida após a morte, ele não acreditava em espírito, não acreditava em nada disso. Mas, contra a evidência, não existe argumento, não é verdade, meus irmãos? Assim, nasceu a codificação espírita, a codificação de Kardec, não é verdade? Foi assim que nasceu, ele perguntando aos espíritos. Mas tiveram, durante esse processo, muitos fatos altamente relevantes. Imagine vocês que um espírito se manifeste e dê a informação, que foi vários casos registrados, principalmente na revista espírita, porque também existem revistas espíritas que eram distribuídas mensalmente, se eu não me engano, ou por semana, eu não lembro muito bem. Mas existem essas revistas espíritas até hoje, ok? Nessa revista são relatados diversos fatos. Mas vamos lá, ao que importa. Imagine você um espírito se manifestar e dizer que o nome dele, um nome qualquer que seja, que é João, que ele morreu com 40 anos, quando estava encarnado, que o pai dele é fulano de tal, e a mãe dele, dá todos os detalhes da sua família, do bairro que morava e o que ele fazia. Pego essas informações, Kardec então partia para tal endereço, para tal local, para verificar se realmente aquela informação era verdadeira ou era ilusão, imaginação do médium que havia escrito. Então foram comprovados, não poucos, mas todos os fatos relatados. Realmente, esses espíritos que viveram e que tinham havido, acabado de desencarnar há poucos anos, realmente eram verdadeiros os fatos. Principalmente porque esses espíritos que se apresentavam eram desconhecidos de todo o grupo de médiuns. Ninguém os conhecia. Ninguém havia ouvido falar deles. Então, através dessas provas comprobatórias, conforme eu disse, contra evidências não há argumentos. Ok? A partir então, foram 10 anos pesquisando, estudando, registrando, fazendo um trabalho sério, que nasceu a codificação da doutrina espírita, codificação de Kardec, a doutrina espírita. Porque foi Kardec que registrou todas essas informações nesses 5 livros, os quais eu falei anteriormente. Então, irmãos, para aqueles que pensam que o espiritismo nasceu com Kardec, saibam que não, já existia. Para aqueles que pensam que Kardec criou, não, ele não criou nada. Ele só pegou, né, um trabalho que era levado como brincadeira por muitos, por uma coisa ao acaso, e viu que havia seriedade naquilo ali. E a partir daí, então, ele começou a ser, né, entregar a esse trabalho, que veio se tornar uma religião reconhecida, porque até então não era considerada religião. Mas o propósito mesmo da doutrina espírita nunca foi de se tornar uma religião. Entendam bem, meus irmãos. Devido a essa divulgação toda da codificação de Kardec,
na conversa dele com os espíritos, a Igreja Católica, principalmente, achou que seria uma nova religião que estava nascendo e começou a perseguir e dizer que essa nova religião conversava com os diabos, com Satanás e etc e tal. Começou a perseguir. Mas a doutrina espírita, a finalidade dele, na época de Kardec, principalmente, era de tornar-se o quê? Uma filosofia de vida. Então, somente. Porque se nós pegarmos os 5 livros, né, a obra, o Pentateuco da doutrina espírita, nós não veremos neles escrito alguma coisa que se refira a ser uma religião. Não vemos escrito nada que ofenda ou que diminua qualquer outra religião. Ela não veio para combater religião nenhuma. Não, nunca foi esse o propósito da doutrina espírita. Ela veio com o propósito de nos esclarecer o que somos e por que aqui estamos e por que as coisas ocorrem conosco. Veio nos esclarecer o que vem a ser o céu, o inferno. Veio nos esclarecer por que as coisas acontecem conosco. Porque muitas vezes nos fazemos de vítimas e não somos vítimas. Se somos vítimas de alguém, somos vítimas de nós mesmos, não do outro. Veio nos esclarecer a força que os espíritos exercem sobre nós e nós sobre eles. Nós também exercemos alguma influência, falei força, mas influência é a palavra mais correta. Exercemos influência sobre os nossos irmãos que estão ao nosso lado encarnados e também sobre aqueles que estão desencarnados. As nossas influências podem ser boas ou podem ser más, ok? Quando nós odiamos alguém, a nossa influência é negativa para aquela pessoa, esteja ela viva ou não. Não é verdade? Quando nós desejamos o bem para alguém, a nossa influência é boa. Essa influência é exercida através de quê? Da força do pensamento, pelas ondas que vibramos, que vai atingir diretamente aquela pessoa. Ok? Para o bem ou para o mal. Então, Kardec veio trazer para a gente não uma religião, mas uma filosofia de vida. Mas como a Igreja Católica se sentiu ameaçada, começou a dizer que era uma nova religião que estava vindo. E, portanto, esse tipo de divulgação acabou se tornando, com o tempo, uma religião, como é considerada hoje uma religião espírita. Porém, no Brasil principalmente, se confunde muito, na atualidade, o que vem a ser espiritismo, porque as pessoas que são da religião de origem africana, o candomblé, a umbanda, a quimbanda, se dizem também espíritas. Ok? Mas eles nunca fizeram isso, estão fazendo isso muito na atualidade, mesmo porque foram perseguidos muito, eu acho que eles foram muito mais perseguidos do que os espíritas. É verdade? Acho não foram. Não é verdade? Foram perseguidos, sim. Eram condenados por todos como religiões que só conversavam com espíritos, né, das trevas, Satanás, capeta, diabo e tudo mais. Então, essa perseguição que eles tinham, o espiritismo não tinha, quando veio cá para o Brasil. Então, o que aconteceu? Eles acharam por bem, em vez de falar que era umbanda, candomblé ou quimbanda, e já que o espiritismo conversava com os espíritos, da mesma forma que eles também têm esse tipo de comunicação, acharam por bem se pronunciarem, né, se dizerem espíritas.
E daí hoje existe uma grande confusão. Quando a gente pergunta se alguém é espírita, a pessoa diz que é. Mas para quem é espírita, na linha de Allan Kardec, agora há necessidade de falar que é espírita kardeciano. Que engraçado, né? Eu não sei se fora do Brasil é assim, mas aqui, na atualidade, é assim. Ok? Então, muitas vezes, se você falar para alguém, eu sou espírita, a pessoa liga logo a Umbanda, Candomblé e Quimbanda. Não é nada degenerativo, né? Que a pessoa ache que a gente seja aquilo, né? Ou isso ou aquilo, não importa. Mas para nós esclarecermos para aquelas pessoas, sermos mais precisos, precisamos falar que somos, né? Alguns falam de mesa branca, kardeciano, espírito de mesa, espírita de mesa e por aí vai. Mesa branca, enfim. Mas, irmãos, então, a nossa propósito aqui foi esse, de esclarecer de como nasceu a doutrina espírita. Ok? Seu início, seu princípio, quem criou, ninguém sabe. Mas quem codificou foi Allan Kardec. Ele não criou, ele codificou. Ok? Então fica aqui para vocês. Espero que vocês possam ter entendido, aqueles que nunca ouviram falar de como nasceu, né? A doutrina espírita. Então, já temos um pouco mais desse conhecimento agora. Ok? Fiquem na paz de Deus. Todos vocês. Obrigado e até a próxima.